Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, para que possamos abrir nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Hoje, nossa reflexão tem o título de Vós sois o sal da terra. Essa é uma reflexão que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Então, logo após falar à multidão as bem-aventuranças no Sermão do Monte, Jesus se dirige aos discípulos e diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal perde sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Essa fala de Jesus nos traz a conscientização da grande responsabilidade de todos nós, que independente de religião, seguimos os seus ensinamentos. Como se sabe, o sal é um elemento de grande utilidade, pois serve para dar sabor aos alimentos, também para preservá-lo, evitando que estrague. O sal deve estar na medida certa para dar sabor, pois se ele estiver a menos, a comida fica sem graça, fica insossa. E se tiver a mais, a gente não consegue comer, porque não está boa para o paladar, ela está salgada. Assim também é com a nossa vida. Se estiver sem sabor ou salgada demais, é justamente aquele momento em que nós nos perdemos em nossos problemas. Ficamos tristes, deprimidos, desanimados e não achamos um sentido para viver. E o que dá sabor à nossa vida? O que nos motiva a querer viver? Ter um propósito. É preciso que tenhamos um propósito para a nossa vida, compreendermos nosso papel no mundo, entender que fomos criados para a felicidade, mesmo no anonimato de nossas lutas, por mais penosas e difíceis que elas sejam. Ainda assim, deve-se achar um sentido existencial. E quem sabe o nosso maior propósito seja nos aproximarmos de Cristo para nos unirmos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Neste caso, nós precisamos do equilíbrio, assim como o sal na comida precisa ser equilibrado. Nós precisamos equilibrar a nossa vida material com a nossa vida espiritual. Equilibrar nossas emoções. E para nós que seguimos Jesus, podemos dizer que somos os seus discípulos, principalmente para nós. Então, nós devemos ser como o sal, ser o equilíbrio, quando tudo parece que está o caos. É nesse momento que nós devemos ser o equilíbrio. Devemos ser o equilíbrio das situações difíceis, que seja em casa, no trabalho, no trânsito, onde estivermos. Devemos nos comprometer a nos utilizarmos das palavras e exemplos de Jesus para sermos nós aqueles que equilibram, nós aqueles que estão naquela situação para fazer todo o equilíbrio, fazer a diferença. E como é que a gente pode fazer isso? Nos conhecendo. Precisamos conhecer o nosso potencial, nossas fraquezas, nossas aspirações, para conseguir saber onde podemos melhorar, o que podemos aprimorar, o que podemos deixar para trás, já que não nos serve mais. Porque a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais. E como tal, a gente já reencarnou muitas vezes. Então, nessas várias reencarnações, a gente vai trazendo vivências de outras vidas, experiências que às vezes foram boas e outras nem tanto. Então, ao reencarnar, nós temos um propósito de trabalhar as nossas imperfeições, aprender a perdoar, a ser menos orgulhoso, menos egoísta, porque ser cristão, independente de qualquer rótulo religioso, é ir aprendendo a aprimorar a nossa moral para estarmos melhores espiritualmente. Isso nada mais é do que nos educarmos dentro da moral cristã.
E quando nos educamos, quando aprendemos, quando incorporamos os ensinamentos de Jesus, estes passam a ser naturais para nós, fazendo com que a nossa conduta seja do homem de bem. Ao dizer que os discípulos são o sal da terra, Jesus quer dizer que todo aquele que fizer a vontade do Pai é o sal da terra, porque está fazendo a diferença. Todo aquele que pratica a caridade, a benevolência, que busca o caminho do amor ao próximo, o caminho do bem, está sendo o sal da terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos diz que todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, independente do culto a que pertença. Então a gente não pode esquecer que Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Então também é caridoso de nossa parte o ato de nos conhecermos e nos amarmos. Porque se eu não conheço as minhas fraquezas, como vou conseguir aceitar o outro com as fraquezas dele? Se não me amo, como saberei amar aquele que mora na mesma casa que eu? E infelizmente a gente ainda tem tanta divergência. Então, para que o sal exerça suas propriedades, é necessário que ele seja misturado ao alimento. Se não misturarmos, ele não vai conseguir penetrar nem fazer nenhum efeito. Assim também é conosco. É o nosso convívio com as pessoas. É quando temos a oportunidade de trabalhar a caridade, a humildade, a paciência. É quando podemos nos achegar ao coração do outro, com a palavra de auxílio, esclarecendo, consolando, servindo por todos os meios de que possamos dispor, a fim de que, por nosso intermédio, eles venham a sentir a presença divina em seus corações. E esse convívio, ele nos ajuda na nossa transformação interior, pois quanto mais trabalharmos para consolar, mais consolo nosso próprio coração recebe do Mestre Jesus. Jesus ainda nos diz que se o sal não serve mais, deve ser jogado fora. O que será que ele quer dizer com isso? Ora, se nós somos o sal da terra, se não estamos exercendo nenhuma influência boa para aqueles que nos rodeiam, não estamos praticando a lei do amor. É preciso que tenhamos o Evangelho como nossa bússola, ou melhor, como nosso GPS, porque apenas ele nos dá segurança para o nosso propósito maior, que é o retorno ao Pai Criador. Não importa por quais tempestades precisemos passar. Se tivermos a segurança do Evangelho em nós, estaremos serenos e plácido como a superfície do lago de Genesaré nas tardes em que o próprio Mestre ensinava. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos, com muita segurança, ajudar na evangelização da terra, sendo o sal que Jesus viu em nós muito antes de nós mesmos conhecermos dentro de nós. Uma boa semana a todos, muita paz.